Bem-vindo ao Planeta Pessoas e Posturas, simplificando o ISG. O videocast que vem falar sobre o assunto do ISG, sobre a perspectiva das relações humanas, dos temas contemporâneos da nossa cidade, do ponto de vista ambiental, social e de governança. E hoje o tema é posturas, e vamos falar de um assunto bem delicado. Regras, quer dizer, dados. E o tema é meus dados e minhas regras. E para esse assunto a gente convidou duas super especialistas. A Beth Rabelo, que é gerente executiva de TI do Senac Rio, e a Marília Baracá, que é uma advogada especialista em proteção de dados, né, em compliance, e que é sócia fundadora do escritório Cairus Baracá Advogados. E eu, Daniele Carneiro, acompanhada do Márcio Lino, junto com a nossa parceira Fátima Rendeira, somos os idealizadores desse videocast. E trazemos aqui uma conversa bastante amistosa, né, e leve para que essa audiência, né, dos cariocas entendam e possam aproveitar bastante aqui dos ensinamentos das nossas especialistas no dia a dia desse tema. Eu vou pedir primeiro para que vocês se apresentem aí rapidamente, né, para o nosso público, para que eles entendam quem são vocês e o que vocês fazem e qual a importância do trabalho de vocês dentro desse tema de proteção de dados. Tá bom, posso começar? À vontade. Bom, primeiramente, agradecer a vocês e parabenizar pela iniciativa, que é muito bacana, né? ESG é um tema muito em voga hoje e é muito importante, né? E nada melhor do que a gente falar sobre isso, né, para democratizar esse conhecimento. Então, estou muito contente de poder estar aqui, dividir um pouquinho do que eu sei. Bom, falando de mim, né, eu tenho quase 40 anos de experiência em TI. Eu comecei há bastante tempo, quase bebê, né? Mas eu comecei junto com a faculdade a trabalhar, trabalhava numa software house. Fiquei por 6 anos lá, assim, depois de formada fui para Ipiranga, então fiz minha carreira há muitos anos na distribuição de óleo e gás, conheço bastante, né, esse meio, eram várias empresas em uma, e depois desse tempo eu estou há 3 anos no Senac, como gerente executiva de TI. Desses 40 anos eu devo ter uns 20 anos aí em cargos de gestão, né, lá na Ipiranga era também gestora responsável por toda a TI, e agora no Senac, tomando conta de todo o back-office, toda a infraestrutura, todos os sistemas que o Senac precisa para desenvolver seu propósito. O Senac também é signatário do Pacto Global da ONU desde 2023, então é bem bacana estar aqui e poder falar um pouquinho disso com vocês. Muito bacana. Muito mesmo. E 2 mulheres, né, atuando aí em privacidade e tecnologia. Bom, muito obrigada pelo convite, adorei o projeto, a ideia, e gostaria de dizer que você começou na tecnologia e eu iniciei no direito, e agora aqui essas áreas apresentam aqui uma conexão que é exatamente na privacidade dos dados. Bom, quando eu comecei no direito, eu atuei muito no direito público, direito administrativo, passando pelo direito das estatais. Cansei do nosso país num determinado momento, fui para a Espanha estudar, fazer mestrado. Quando eu voltei, comecei a me interessar pelo mundo do compliance e, mais recentemente, pela privacidade dos dados, pela área de proteção de dados. Quando surge a LGPD, quando chega a LGPD, aí sim essa área ganhou aí um impulso, não somente a LGPD, mas toda a área digital, né, do direito digital. E hoje eu toco meu escritório, assessorando as empresas aí em todos esses temas. Que legal. Falando de LGPD, acho que vale até a gente fazer uma tradução, né? Lei Geral de Proteção de Dados, porque na onda digital de hoje, né, os dados, especialmente os dados pessoais, né, das pessoas, os nossos dados enquanto consumidores, né, enquanto usuários, né, dessa rede mundial de comunicação, eles viraram ouro, né? Um ativo super importante para empresas, para governos, e especialmente para quem e organizações que têm muito interesse na conectividade, né, dessas pessoas. Eles podem ser usados para o bem, como eles podem ser usados para o mal, né? Tanto é que a gente tem aí o fenômeno das fake news e tantas outras
histórias de cyberbullying, e o público feminino acaba que é um público muito afetado, né? E a gente já está aqui com 2 mulheres que são ativas e especialistas nessas áreas. E aí a primeira pergunta, Beth, se vai para você, né? Até como uma gestora, como uma liderança nessa área de tecnologia. A pergunta que a gente faz, até muito voltada para esse recorte de gênero, como é que você entende que a gente pode aumentar o uso das tecnologias, em particular dessas tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento feminino, né, de uma forma segura nas redes sociais e ambientes digitais? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que a grande questão não é nem aumentar o uso das tecnologias. Eu acho que o que precisa estar na nossa cabeça é sempre usar a tecnologia certa, né, e da maneira certa. Por quê? Porque tecnologia, por si, até resgatando um pouco do que é tecnologia, né? Tecnologia é ferramenta, tecnologia é habilitador. Os nossos avanços, os avanços da sociedade sempre foram atrelados a algum tipo de tecnologia, né? Seja viagem à Lua, seja o antibiótico, tecnologia está ali. Sendo que a tecnologia da informação permeia hoje todos os avanços, todo tipo de tecnologia e técnica, né? Então, se a gente não domina, não usa de maneira responsável, de maneira com conhecimento de causa, ela pode se voltar contra nós, né? E, especialmente na tecnologia da informação, a gente tem algumas questões, né? Primeiro, a educação não acompanha a velocidade da própria tecnologia. A gente ainda tem uma educação muito analógica, né? Exatamente. As mulheres, acesso à educação para as mulheres. Às vezes é complicado. As mulheres são arrimo de família cedo, cuidam dos filhos, mas tem um certo receio de mergulhar nessa área. A gente estava até falando um pouquinho disso antes, né? Então, tem algumas barreiras, fora a velocidade com que as coisas acontecem, né? Como é que a gente consegue acompanhar tudo que é novidade, tudo que é aplicativo, tudo que tem à nossa disposição de maneira, né, eficiente. É muito difícil. Tem até nome para essa síndrome, né? A gente gera uma ansiedade que a gente chama de FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, medo de perder alguma coisa. Verdade. Mas a gente tem que aprender, sim, a ser seletivo. E a tecnologia ela pode oferecer uma formação, isso empodera muito. Formação gratuita, as Big Techs oferecem isso. Microsoft, Oracle, todas as grandes empresas de software têm programas de inclusão e ligados à inserção de mulheres na tecnologia. Isso, para mim, empodera. Eu tiro até um pouco pela minha história, que tudo que eu tenho e sou na vida, a tecnologia que me deu, até mesmo minha família, que eu conheci meu marido no trabalho. Então, esse é um viés, né? A gente tem o uso de aplicativos especificamente voltados para a segurança da mulher, por exemplo. Tem aplicativos ligados à mobilidade urbana, mulher com medo de se deslocar. Sim. Né? Tem, eu não sabia. Tem vários. Então, tipo um Uber só para mulheres, né? Champo de Pink. Tem muita coisa interessante e que você pode usar em seu benefício para que você seja dona da sua segurança, né? E tem o outro lado, que é não fornecer informação gratuitamente. Exatamente. Né? Na hora do uso, na hora que você escolhe usar um serviço, pensa bem no que você vai estar informando sobre você, né? Fazendo uma Claro. parte aí, eu acho que sim, que a tecnologia pode ser uma aliada e muitas vezes é. Só que eu acho que muitas vezes a gente e nós mulheres ainda não estamos preparadas, né? Ou não temos a plena consciência da cessão dos dados que a gente está fazendo. Então, por exemplo, esses aplicativos que a Betsy comentou aqui, né? Você tem aplicativos, por exemplo, de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e que aquele aplicativo, por meio desse aplicativo, cria-se ali uma rede de apoio, né? A mulheres, por exemplo, que foram vítimas de violência doméstica. Ninguém nega o benefício
né, dessa rede de apoio e da solução que esse aplicativo Sim. é capaz de realizar na vida dessas mulheres, sem dúvida. Mas, por outro lado, são dados pessoais ali, são experiências pessoais ali que estão sendo compartilhadas, que são extremamente sensíveis. Sensíveis em qual ponto de vista? Do ponto de vista, se isso vazar, o que vai acontecer? Ou seja, privacidade, a intimidade das pessoas podem ser mostradas aí simplesmente para todo mundo, né? Antigamente, quando a gente era criança, quando acontecia um caso de bullying na escola, quando alguém ria de você porque você usava óculos, aquele bullying ele era localizado, né? Era a tua Abafado, turma, né? que sabia e a turma Agora que sentava ali do lado, no máximo. Agora ele é né? ampliado. Agora, tudo está na rede, né? Então, assim, quando a gente fala da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, eu acredito que a gente tem que enxergar a lei como um benefício para a sociedade, ou seja, uma proteção de verdade das pessoas. E por que uma proteção? Porque hoje a gente conhece as pessoas por intermédio dos dados pessoais. Então, as suas curtidas numa determinada rede social, com mais 2 ou 3 informações que, dando um Google, a gente já detecta, a gente consegue criar ali um perfil individualizado da pessoa, né? A gente sabe o que ela gosta de comer, onde que ela gosta de comprar, aonde que os filhos estudam e assim por diante. Os parentes, pai, Exatamente, mãe, né? amigos. Toda a conexão. Então, eu acho que a LGPD, ela faz parte de um sistema de proteção, um sistema jurídico de proteção, mas pode apresentar seus defeitos, muitas vezes os seus excessos, e também só ela não dá conta da proteção digital. Por exemplo, no Brasil hoje, a gente sente, do ponto de vista jurídico, a gente sente falta de uma regulação das plataformas digitais. Ou seja, só a proteção de dados, ela não é suficiente para proteger, por exemplo, as nossas crianças, né? Quantos jogos as nossas crianças entram, começam a jogar, quando a gente percebe, estão se comunicando com outras pessoas que a gente não sabe quem são, né? Então, assim, qual é a segurança também da plataforma digital? Alinhado tudo isso à questão da privacidade de dados, né? São perguntas que a gente ainda não tem essa resposta, porque a gente não tem regulação suficiente. Então, por hora, a gente aqui cuida da LGPD. Então, Marília, aproveitando, até que você entrou nesse tema, explica um pouco para os nossos ouvintes o que é essa tal de LGPD. A gente se fala muito nessa sigla, mas o que é e o que a gente precisa saber como consumidores, como cidadãos, como a gente usa isso para o nosso bem. Começar do começo, né? Bom, gente, vamos lá. LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que foi publicada, foi sancionada em 2018. Do ponto de vista jurídico, super recente. Ela entrou em vigor em 2020, sendo que as sanções previstas na lei iniciaram em 2021. Então, assim, extremamente recente. A gente está falando de ontem, né, para o nosso mundo aí do direito. Essa lei protege o quê? Protege exatamente a pessoa. Como que protege a pessoa? Por meio da proteção dos dados pessoais. Antes dessa lei, as empresas poderiam dispor, ceder, compartilhar, comprar e vender as nossas informações pessoais. Com o advento da lei, isso não é mais possível. Exatamente como a Daniele colocou aqui, as informações valem ouro. Exatamente por valer ouro é que existe todo um mercado ao redor dos dados. E a lei vem dizer o seguinte: Lino, é você o dono dos seus dados. É você quem tem que dizer para as empresas, para os aplicativos, o que você quer que seja feito com as suas informações pessoais. E isso é uma mudança paradigmática. Ou seja, antes se podia tudo, né? A gente não sabe o que as empresas faziam com as nossas informações. E agora existe a centralidade na pessoa física, tá? Então, essa é um conceito que a LGPD traz, né? O proprietário titular desses direitos é a pessoa física. E aí a pessoa física é o cidadão que vota, é o cidadão que consome, né?
somos CPF, nós aqui. né? É o CPF, não é o CNPJ. Muito bem resumido. É ótimo. E aí, com base nisso, a lei também traz os direitos que nós temos como titular de dados, ou seja, se eu trabalho numa empresa, eu tenho direito de saber como é que essa empresa trata os meus dados. Se eu compro num website, num aplicativo, numa loja física, eu também tenho o direito de saber o que são feitos com os meus dados. E assim por diante, né? Você tem um filho que estuda num colégio, você tem o direito de saber como que esse colégio trata, coleta, armazena as informações do seu filho e da família, né? Porque não é só do filho. Então, se você quiser também excluir essas informações a também qualquer é seu momento, direito. né, Marília? É seu direito ter isso eliminado da base de dados. Só que, como você falou, isso começou recente. Como é que era antes? As empresas realmente cruzavam as informações. Isso vem ali do CRM. A gente estava conversando sobre CRM, que é relação com o cliente, porque é importante a empresa conhecer os seus clientes. Esses dados eram usados para vender, né? E continuam sendo usados, porque hoje a gente entrega eles de maneira espontânea. Tem até um repórter americano que falou uma coisa que eu acho muito, muito interessante. Se você não paga pelo serviço, o serviço é você. Você é o Ótimo, preço, né? Então, você tenha muito carinho e cuidado com as suas informações, né? Porque você pode estar sendo o produto. E coisas que a gente faz assim no automático, né? Por exemplo, essa coisa, eu tô assumindo duas formas de autorização que a gente dá sem pensar muito, que é quando você entra no site da empresa, tem que aceite os cookies. Os cookies, exatamente. Aquilo ali a gente aceita para poder dar continuidade Os dados ali, de né? navegação, por onde você passou, o que você curtiu, o que você gostou, vai ficar tudo Tá marcado. tudo lá, registrado. né? Exatamente. As políticas de privacidade, né? Muitas vezes, isso não é correto, mas muitas vezes para você seguir, você dá um clique como se você tivesse lido a política Exatamente, de que é privacidade. o aceite os cookies, né? Isso. E isso também não é a melhor forma de você fazer assim o design dessa página, né, inicial. Sim. O certo seria a pessoa realmente ler e após Aprovar. dar o aceite, né, o consentimento também. Fica aquela que a gente aceitação fala. implícita ali, né? Exatamente. E aí a questão é que também, né, trazendo mais um elemento, é a questão do mundo digital. Porque no mundo físico, no mundo analógico, existe risco à proteção de dados? Sim. Mas não se compara, né, a velocidade exponencial do tratamento de dados nessa era de Big Data, inteligência artificial, né, que a gente vive. Então, todos esses cruzamentos são feitos de maneira muito veloz e são traçados perfis ao nosso respeito. E muitas vezes a gente não tem essa clareza, né? E falando também um pouquinho das mulheres, que a gente estava aqui debatendo um pouquinho antes, né? Questão da proteção das mulheres, eu acho que o universo do compliance e o universo da proteção de dados, eles se somam exatamente na questão da proteção das mulheres. Que a gente vê muito em empresas, na sociedade como um todo, o caso do assédio, né, contra as mulheres, né? Assédio moral, assédio sexual e outros tipos. Isso é um tema super importante. E outros tipos de violência, né? E nesse sentido, a nossa experiência em compliance e LGPD acaba que ganha aí um plus. Exatamente, porque no universo digital, esses crimes é como se ou eles se iniciam no mundo digital ou eles têm uma continuidade no mundo digital, né? Muitas vezes você conhece a vítima, você tem uma tentativa ali, uma abordagem, né? E aí você não consegue, e aí você começa, então, muitas vezes a praticar crimes digitais, como uma consequência de uma negativa que possa ter sido dada, né? Então, o universo presencial, físico, analógico e o digital, nesse caso da proteção das mulheres e dos crimes que são cometidos contra as mulheres, eles se somam. É o digital. O digital. Isso é uma loucura, Exatamente, né? Exatamente. Falando do digital, aí eu tenho uma pergunta para você, Betsy, enquanto especialista aí, né, uma executiva da área de tecnologia, é que a gente está tendo uma relação do digital agora cada vez mais dependência, né?
E aí a gente vê por todas essas histórias de apagões, né? E tem um apagão digital que afeta a malha aérea, que para. Teve um filme ano passado, 2 anos recentemente, que era um ataque cibernético, que aí os aviões passam, caem todos os aviões, aí os carros, né? Que tem aqueles carros agora digitais que tem condução operada autônoma. As pessoas perdem ali a direção, né, o controle. Como é que você vê isso assim nos próximos anos? Você acredita que é possível isso acontecer ou isso é só uma ficção? Bom, já aconteceu, né? Já aconteceu. Eu entendo que cada vez mais a dependência vai existir. Ela já existe e a gente mesmo já viveu, né, há pouco tempo o tal apagão aí gerado até por uma empresa de proteção de dados. Né? Estados Unidos e a Europa sofreu bastante. O Brasil também sofreu, tá? E assim, tudo por conta dessa interconexão e da própria prevenção a ataques cibernéticos, né? Então, especificamente sobre esse caso, houve uma atualização de um sistema, como se fosse um antivírus, enfim, e isso causou uma pane em diversos serviços ao redor do mundo, né? Porque é uma empresa muito conceituada. Tá? Mas, assim, o que a gente precisa entender é que isso é um caminho sem volta, porque nós mesmos exigimos dos serviços que nos atendam prontamente. Eu quero, sim, chegar num lugar e receber as coisas de que eu gosto. Eu quero sair e quero saber como está o trânsito, para onde eu vou. Eu quero fazer o meu Pix e ver na conta do outro que já caiu. As instituições têm que conversar. Então, é uma comodidade que tem um preço. Com certeza. E não se trata só de comodidade, né? Você pensa aí numa ficha médica, como seria maravilhoso se a gente tivesse um médico só, uma ficha só em todos os lugares. Isso é o futuro, mas eu tenho que estar preparada para essa conexão. Eu tenho que ter empresas com processos e governança cuidando desse tipo de atualização. Isso tem que ter um teste muito bom, tem que ter um universo controlado de aplicação. Um recorte ético. Tem muita preparação ainda e a gente avançou muito e talvez toda essa bagagem de governança ainda não esteja tão madura, né? Mas são eventos como esse que fazem a gente aprender. O importante é a gente aprender com os erros, né? Errar, a gente vai errar. Né? Mas errar menos, né? Vamos errar uma vez só, né? Não vamos repetir um erro. Então, procedimentos de contingência. Ninguém mais sabe fazer uma conta, gente. Para fazer uma conta de somar. Você pega no relógio analógico, né? É muito complicado isso. Eu acho que, claro, a gente quer a tecnologia para facilitar o nosso dia a dia, mas a gente também não pode ser escravo e não saber fazer mais nada, né? Se a tecnologia não está aí. Então, eu acho que a conexão ela vai se ampliar, essa troca vai se ampliar, mas precisa aí de uma governança para levá-la melhor. É um caminho sem volta, então, é porque vocês estão falando, né? Não, caminho sem volta. Então, deixa eu aproveitar, pedir para vocês duas, assim, que estão fazendo uma troca muito interessante aqui que a gente está vendo, do mundo da tecnologia com o mundo do direito, né, Dani? E, já que é um caminho sem volta, como que as pessoas se preparam para isso? Como é que é? O que você tem que saber? O que nós temos que saber para poder ir nesse caminho sem volta mesmo e usar isso para o bem, nosso favor, nosso interesse, né? Posso começar? Né? Claro. Eu acho que a conscientização, ou seja, essa troca aqui que a gente está fazendo, já indica esse caminho, né? Ou seja, as empresas, a sociedade civil, as ONGs, os governos, todo mundo está fazendo esse debate. A gente não tem todas as respostas. Quais são, efetivamente, todos os impactos da tecnologia na nossa vida, né? Dessa sociedade hiperconectada? Como é que as crianças vão ser daqui 10, 15 anos, que estão já conectadas desde muito cedo? A gente sabe todas as respostas. Mas eu acho que ter essa preocupação e esse senso ético, ou seja, de tentar fazer direito essa governança da tecnologia, como a Betsy disse, eu acho que é um caminho muito promissor. Porque
como a gente já afirmou aqui no início, é um caminho sem volta. Quando a gente fala do aspecto ético, só queria dar um exemplo que a Betsy comentou recentemente, que foi a questão do exemplo da saúde, né? Que ela falou, olha que maravilha seria se a gente pudesse, né, chegar em qualquer médico e falar todos os meus dados importantes aqui, referentes à minha saúde, tá aqui. Realmente, do ponto de vista até da velocidade de um diagnóstico, de um tratamento, economiza tempo, economiza dinheiro do plano de saúde, economiza para todo mundo. Por outro lado, a gente também tem que ter o cuidado e a cautela quando esses dados sensíveis, como é o dado de saúde, é usado para prejuízo do cidadão ou até de terceiro. Então, vamos supor que eu sou empregada de uma grande empresa, estou acometida de uma doença, mas não quero verbalizar ou é algo que me traz, não sei, vergonha, constrangimento, e eu não quero que essa informação seja usada nesse momento. Se essas informações, se esses dados de saúde estão disponíveis para a empregadora, isso pode representar um sério risco à privacidade, no caso aqui, no meu caso. Né? Então, assim, sempre vai ter o lado, né, positivo, mas também a gente tem que tomar cuidado com os impactos negativos. E aí, pensando nesses impactos, a questão da governança dos dados é que eu acho que sinaliza para um futuro mais promissor. Mas aí a governança, você concorda? Que ela não é uma questão de tecnologia digital ou analógica, é uma questão ética, né? Exatamente. Que aí são questão dos humanos, né? Exatamente. Das pessoas. Que As eu acho pessoas que talvez e os processos, seja essa a né? grande questão por trás Sim. de dos avanços tecnológicos. Acho que tem questões, sim, que são as questões contingenciais, né? Que a gente fala assim, a gente está cada vez mais dependente da tecnologia, então se tem um apagão, o avião cai, porque hoje os pilotos não conseguem mais ter uma navegação autônoma, porque está tudo interligado. Isso é um problema de tecnologia digital. Tem que resolver de alguma forma. Tem que ter um plano B, né? Sim. Ele tem que saber pilotar aquilo ali para até chegar no... Ou ter um segundo equipamento, ou ter um equipamento analógico. Isso é uma questão de tecnologia. Agora, quando a gente vai para esse lado, esse exemplo que você trouxe é maravilhoso, porque já aconteceu comigo lá no passado, né? Antigamente a gente tinha aquela preocupação quando engravidava, de querer só anunciar a gravidez depois de um determinado período, né? Para não correr o risco de ser mandado embora. Sim. Mas isso acontece com milhões de mulheres que... Às vezes, internamente, o RH sabe, porque você tem que acionar seu plano de saúde para fazer os exames. Exatamente. E, de alguma maneira, essas informações chegavam e você não sabia como. E era numa época que era totalmente analógica, né? Então, assim, é uma questão mais ética mesmo. Então, assim, são realmente essa dupla, né, do encontro da tecnologia com a ética, que é uma questão de direito, né? Ela é uma preocupação uma questão constante muito também de quem é Exatamente. de TI. Mas só completando aqui a pergunta e a resposta para a pergunta do Márcio, por mais que a gente tenha governança, nós somos donos das nossas informações. E essa consciência é que eu acho que é a mais importante, principalmente para as mulheres. Informação, gente, não é só o CPF, a data de nascimento, o prontuário, a nossa imagem. Aí tá aí para colocar a gente de biquíni em qualquer rede, para colocar a gente do lado de outra pessoa que a gente sequer conhece, para colocar a gente falando coisas que a gente nunca falou. Então, tudo isso tem que estar no nosso radar quando a gente vai usar um aplicativo, vai expor uma foto, vai, né, conceder a nossa imagem para alguma empresa ou algum serviço. A gente precisa ter essa consciência, né? Do risco. É o autocuidado. Sim. Às vezes a gente tem mais receio, a gente toma mais precaução quando a gente está atravessando uma rua, né, um semáforo, do que usando um celular. Uma história interessante. Vocês se sentem seguras? Vou fazer uma pergunta assim um pouco... Vocês como mulheres, se sentem seguras nas redes sociais, no mundo digital? Até falar porque a gente está caminhando aqui para o encerramento, e aí eu queria que vocês dessem aqui algumas últimas palavras, né, e para nossa audiência aí. Olha, eu não me sinto segura. Eu também não. Eu acho que sempre é uma questão de tempo. Eu, inclusive, já caí num golpe de WhatsApp.
E tô falando porque, gente, isso... São perfeitos. Olha só, ninguém é perfeito. E aconteceu, assim, não é que meu telefone foi clonado, nada disso. Eu estava tentando ajudar uma amiga, achei que era ela, o telefone dela foi clonado e eu acreditei. As circunstâncias apontavam todas para ser verdade. E eu, na minha boa vontade, enfim. Na boa fé, que é onde o crime se aproveita da sua boa fé. A gente parte do princípio que as pessoas, principalmente quem você conhece, né? E como as pessoas se passam por outras, e isso é muito mais fácil hoje em dia, né? Você não está vendo quem está do outro lado. Essas coisas acontecem. Eu, assim, dicas para a gente não entrar mais nessa, tem várias, né? Mas nada é infalível. Mas só o fato de você ter um pé atrás, qualquer contato de um desconhecido ou até de um conhecido com uma conversa estranha, a gente chama de zero trust. Confiança zero. Vamos combinar um mecanismo com os familiares, vamos usar duplo fator de autenticação em tudo que é aplicativo, se possível biometria, reconhecimento facial, mantenha suas redes sociais privadas, fechadas, que é o ideal, só conceda o acesso aos seus amigos, que também, né, podem ser clonados, né? Também não é garantia, se é que você quer ter uma rede social, né? Não entre em qualquer rede social, né? Tem muitas coisas. Será que você precisa ter presença em tudo, né? Não sei. Eu acho que a exposição precisa ter um limite, né? Resguardem sua privacidade quando possível, quando não é um assunto de interesse público, porque aquilo ali pode, né, tomar um rumo que você mesmo não vai ter controle. Perfeito. Então, eu acho que são essas as dicas que eu tenho. Excelente. Bom, são as minhas dicas também, Que bom. da Betsy. E sobre a questão da segurança, de cuidar um pouco dessa exposição, né, da nossa imagem e das nossas fotos, dos nossos vídeos, da nossa família, eu acho que também tem uma questão geracional aí, viu? Eu sei que a gente está terminando, porque se você conversar hoje com um adolescente, com um jovem, essa questão da privacidade para ele não é uma coisa tão importante, né? É isso que a gente fala, a privacidade como um valor, eu acho que ela é muito importante a partir de uma determinada idade, no geral, né, gente? No geral. Porque para um público bem mais jovem do que a gente aqui, que somos todos jovens, evidentemente, eles estão mais preocupados com a quantidade de like do que com a aceitação daquele coletivo, do que com a sua privacidade. Então, eu acho que também, quando a gente fala em proteção, né, dos dados e da privacidade, a gente também vai ter que exercer aí um aspecto crítico dessa privacidade como um valor, né? Porque eu acho que ela não é imutável. Não acho que ela é imutável. Interessante isso, né? De você também atribuir o valor à privacidade, né? Que é aos dados e à privacidade. E eu concordo que também possa ser geracional, mas eu acho que também é uma questão de conscientização, né? De trabalhar isso de passar dessa os outra valores, maneira. né? Que eu acho que é um pouco desse trabalho que a gente faz aqui, outros, né, agentes também vêm trabalhando esse tema de outras maneiras, não só do ponto de vista de segurança, né, que acho que isso, para mim, eu vejo como uma coisa importante, de segurança em todos os aspectos, né, inclusive pessoal, né, e dos nossos filhos, das próximas gerações, mas até questões de seguranças de Estado, né, de seguranças que levam a gente a tomar decisões, né, importantes. Com certeza. Eu fico muito agradecida, né, eu e Márcio, Fátima, a nossa equipe aqui do Planeta Pessoas e Posturas, por vocês terem aceitado o nosso convite, pela participação de vocês aqui, pelas contribuições, esclarecimentos, por serem duas mulheres falando desse tema, que é um tema que justamente também, né, chega às mulheres de uma forma sensível e importante. E falar que esse aqui foi o 9º episódio do videocast Planeta Pessoas e Posturas, Simplificando o ESG, que é um oferecimento da rádio Band News FM Rio, para você, carioca, entender e se aprimorar mais desse tema.
Nos vemos na próxima temporada.